Boa noite para você aí que está chegando. Esse é o nosso programa Tutor 2021 que acontece todas as quartas às 20 horas e 21 minutos. Aqui eu compartilho um pouco mais sobre o treinamento de cães e ajudo pessoas a se transformarem em verdadeiros tutores. Sou Átila Rodrigues, treinador de cães, e hoje nós vamos falar de Border Collie. Primeiro, vocês sabiam que existe uma cidade chamada Port Scott? Ela faz fronteira entre Escócia e Inglaterra. Essa cidade, ela é uma cidade montanhosa, né, com várias planícies, vales, ok? É um negócio muito bonito de se ver. Por que eu estou falando isso? Porque em 1915, tá? Em homenagem a essa cidade, nós temos hoje como afirmar que esse carinha branco e preto que você tem aí é de fato, se chama de fato Border Collie. Então o nome Border Collie veio em homenagem a essa cidade. E nessa cidade é totalmente popularizado o uso frequente de cães de pastoreio no campo, né? E olha só que interessante, um cão de pastoreio muito bem treinado. Quando eu falo de um cão de pastoreio muito bem treinado, eu me refiro mais ao Border Collie. Ele substitui de 4 a 5 homens. A diferença é que ele vai trabalhar constantemente com muita vontade, com muito prazer, sem reclamar, entende? E se você não parar ele, ele não para, ok? Outra coisa histórica, outro fato histórico, Átila, como que os fazendeiros da época, eles selecionaram as características que hoje a gente vê inata no cachorro. Essa questão de perseguição, essa questão como a moça perguntou, né? Ele pastoreia demais, aquela coisa. De onde que surgiu isso? Em 1873... tá? Os fazendeiros na época, eles estavam sofrendo muito. Vou explicar por quê. De repente, se você desejar, eu posso te passar essas informações, tá? O link dessas informações. Em 1873, os fazendeiros estavam sofrendo. Por quê, Átila? Porque eles já tinham cães pastores, tá? E esses cães pastores, eles estavam trazendo prejuízo. Qual tipo de prejuízo? Esses cães, quando eles iam fazer o pastoreio do rebanho, eles latiam muito. E o que acontecia com esses latidos? Ao invés de juntar o rebanho, eles dispersavam o rebanho. Outro prejuízo grandioso para os fazendeiros da época é que o cachorro ele não mordiscava. Ele dava mordida severa, tá? No rebanho, o que desenvolvia feridas, e isso era muito custoso para os fazendeiros. E o que foi que eles decidiram fazer? Se juntaram, a galera se juntou, tá? E fizeram um campeonato. Eles estavam procurando características melhores para o campo, né? E aí o que foi que aconteceu? Fizeram o campeonato. Esse campeonato foi algo assim, foi um divisor de águas, podemos dizer isso. Por quê? Porque todos os cães fizeram a prova, mas na ocasião teve um cão que ele deu um show. O nome desse cachorro, você provavelmente já deve ter ouvido falar, o nome dele é Old Hemp. Esse cachorro, ele fez a prova sem dar um latido, tá? Ele não deu um latido quando ele foi fazer a prova. E aconteceu o seguinte, ele pastoreava todo o rebanho sem dar um latido, com movimentos precisos e detalhe, com um olhar poderosíssimo, entende? E aí o que foi que eles fizeram com o Old Hemp? Eles começaram a reproduzir. E olha que interessante, do ponto de vista de consanguinidade, existem argumentos, existem estudos que dizem que todo Border Collie espalhado em todo o mundo tem o DNA do Old Hemp. Por isso que ele foi considerado o pai dos Border Collies, né? Dos cães pastores. Então, assim, você que tem o seu cachorrinho aí, possivelmente você vai encontrar, geneticamente falando, um pouco do Old Hemp nele, né?
Então, foi daí que surgiu essa característica, né? Essa característica de perseguir, de ser incansável, de ser... Agora, de onde que surgiu a verdade de que o Border Collie, ele é o cão mais inteligente do mundo? Ó, segundo o Stanley Coren, né? Esse cara é um neuropsicólogo, ele fez um teste, tá, de aptidão, e aí esse teste ele consistia em alguns critérios, né, nível de resposta, percepção do animal, teve alguns testes nesse, inclusive o nome do livro se chama Inteligência Canina, você pode até conseguir esse livro e ler, ele vai te dar aí digamos que, uma fonte muito enriquecedora de conhecimento. E aí, pasmem, o Border Collie mais uma vez ele surpreendeu, tá, e foi daí que surgiu, cara, de fato, esse cara, ele é o cara mais inteligente do mundo. E detalhe, o Stanley, ele selecionou várias e várias raças para fazer esse teste. E nenhuma superou o Border Collie. Por que eu tô falando isso, gente? Porque olha que interessante. Ter um Border Collie é um desafio. E eu não digo isso só por mim. Não. Isso é uma opinião aí, digamos que unânime, né? Ter um Border Collie é um desafio e só você que tem um Border Collie, que você vive com Border Collie, você vai entender a profundidade disso que eu estou afirmando. Às vezes as pessoas, é um desafio ter um Border Collie e tal, mas as pessoas elas não, digamos que elas não olham a profundidade desse compromisso. É um compromisso muito amplo, tá? Porque a gente vai levar em consideração o seguinte, não é só a questão física, né? Eu vou pegar o Border Collie, vou gastar aqui a energia dele, tá tudo bem. Não, tem algo bem mais forte do que isso. Aqui, ó, o cara ele é inteligentíssimo. E na boa, esses argumentos que eu vou falar agora não voltados para humanizar o cachorro. Mas, cara, eu tava tentando procurar uma palavra para definir o Border Collie no dia a dia, dentro de casa, dentro do apartamento, com a convivência com os donos, e eu não encontrei outra palavra que se adeque tanto do que um cara que manipula muito bem o ambiente. Você vai entender muito bem o que eu estou falando isso, e de fato eles manipulam. Gente, o cara ele é inteligente demais. Olha só, você que é tutor, você sempre tem que dar um passo a mais. Antes de você pensar em conseguir um Border Collie, cara, você tem que estudar muito, tá? Porque não é brincadeira não. Eles estão diretamente, constantemente à procura de atividade, eles estão constantemente à procura de serem reforçados. Olha só, por isso que eu acho muito interessante a previsibilidade, por isso que eu acho muito interessante e importante você criar uma programação diária, programações para dentro de casa, programações para fora de casa, para área externa, programações para rua, tá? Isso é muito importante porque tem alguns treinadores que eles dizem assim, tem o cachorro e tem o Border Collie. Não tem nada a ver de desmerecimento, nem nada, tá? Mas um fato, é verídico isso, o cara não tem nem o que discutir. O cara, ele procura manipular muito bem o ambiente para ele se beneficiar e ponto final. E aí, olha que negócio interessante. Tem várias pessoas que elas adquirem o Border Collie e aí o que é que acontece? O meu Border Collie ele tá com mania de perseguição. Gente, não é mania. Ele foi criado, ele foi selecionado para perseguir aquilo que se movimenta, tá? Um dia eu tava indo trabalhar e eu vi numa concessionária de esquina um border. O cara era o dono da concessionária, ele leva o cachorro dele todos os dias para a concessionária. Chegando lá, ele fecha as portas de vidro e solta o border. E aí, à medida que os carros vão passando, o border corre. À medida que o carro volta, o border volta também. E sério, isso é um perigo, velho. Porque se esse cachorro se solta, acontece um acidente. E eu já ouvi, entendeu? Situações em que o cão perseguiu a moto, foi atropelado. Em que o border perseguiu a moto, foi atropelado. Em que o border perseguiu o carro, foi atropelado. E isso pode ser uma fatalidade, tá? Nossa, Átila. Então, o que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer é compreender que você está pegando um cara. Na realidade, ele é um atleta. E como se não bastasse, além de ser um atleta, ele é altamente inteligente, né? E aí, olha que interessante. O que eu quero trazer para vocês aqui, se vocês puderem guardar alguma coisa dessa live, é o seguinte, é considerar aquilo que o border é como essência, tá?
Você não vai nunca, ninguém vai conseguir tirar do Border Collie aquilo que já está no sangue. E aí o que você faz? Se você sabe que o seu Border é um cão de pastoreio e ele vai perseguir estímulos que estejam em movimento, cara, pega esse comportamento dele de perseguir as coisas e coloca ele para perseguir coisas que você tem o controle, entende? Então você não tem o controle do que está na rua, você não tem o controle de uma bicicleta que está passando, você não tem o controle de nada disso. Mas é o que você faz? Você tem o controle de um frisbee, você tem o controle de uma bolinha que ela é amarrada numa corda, você tem o controle, sim, desse tipo de situação. Eu vou te explicar direitinho o que eu fiz com os meus cães, tá? De repente você pode aplicar a mesma coisa e, sério, deu certo com todos os meus Border Collies. Pelo menos esses que eu tenho agora. Os outros não deu certo porque eu não tinha esse conhecimento. O que é padronizar as circunstâncias? É eu criar uma previsibilidade do que vai acontecer na rua, do que vai acontecer no shopping, do que vai acontecer em um parque, do que vai acontecer em um campo, do que vai acontecer no passeio. Para o Border Collie, cara, o manejo ele precisa ser totalmente diferente. O que foi que eu sempre fiz com os meus cães quando eles começaram a ir para a rua? Eles passeavam, mas eles brincavam mais de perseguir aquilo que eu tenho um controle, entende? Só que olha que interessante, essa conexão eu criei dentro de casa. Como eu sei que o cachorro ele é um caçador, um pastor, eu pegava, quando a Sky filhotinha, a Gap filhotinha, o Atcher filhotinho, eu pegava uma franela, amarrava uma corda e começava a trabalhar a caça ali. Só que antes de trabalhar a caça, o que eu fazia, gente? Eu dava nome para aquilo, entende? Ou seja, vamos brincar. E eu começava a brincar, vamos brincar, eu mostrava a franela, vamos brincar, eu mostrava a franela. Quando eles começaram a trocar a dentição, tá? Os dentes foram os permanentes, aí eu comecei a colocar um frisbeezinho emborrachado, aquela coisa toda. Nunca usei só bola, eu usava bola com corda. E aí, gente, olha que interessante. Através desse manejo eu criei uma conexão muito grande entre aquilo que já está intrínseco, tá? Que é o comportamento de pastorear, que não é uma mania, é um comportamento mesmo inato da raça. E agreguei, olha que interessante, olha que sacada legal. Isso é uma questão técnica, tá? Eu agreguei a minha imagem a isso, né? Só que detalhe, eu fazendo isso, paralelo a esse tipo de treino, eu comecei a trabalhar a cacinha e controlando, tá? Digamos que eu fazia a caça, aquela coisa toda, eu tô te dando um cronograma de treino, tá? Fazia a caça, a coisa toda e jogava para bem longe. E eu só liberava ele quando ele sentava, quando ela deitava, eu liberava. O que foi que aconteceu? Olha que sacada legal. O controle que eu comecei a fazer de forma saudável dentro de casa, tá? Eu comecei a ter bons resultados na rua. Então, o meu cachorro, ele só perseguia aquilo que eu liberava. O que eu não liberava, ele não perseguia. É tanto que um dia eu tava numa praça, e essa praça tem uns patinhos, né? E muito gato, aquela coisa toda. E foi passando assim, tipo uma fileira indiana de patinhos, do lado dos meus cães. E aí uma seguidora disse, nossa, como que você consegue controlar eles? Entende? E aí eu já não me preocupo com isso, porque os cães, eles estão tão conectados, tá? A minha brincadeira com eles na rua, que sério, não é tão prazeroso para eles seguirem um gato, seguirem uma moto, seguirem uma bicicleta, uma criança correndo. Por quê? Porque os cães, eles não tiveram, os meus borders, eles não tiveram nem tempo e nem espaço para se reforçarem com estímulos que eu não tenho o controle. Eu espero que você tenha sacado isso. Se você for marinheiro de primeira viagem, pode ficar um pouco complexo para você, mas você que já é treinador, que está nessa live, você vai entender bem melhor o que eu estou falando, tá? E você que não é treinador, que é marinheiro de primeira viagem, que está meio perdido, você pode fazer a sua pergunta, tá? Que aí a gente pode esclarecer melhor essa questão técnica. Então, assim, é um desafio constante ter um border. Aqui em casa, o que eu faço? Aí existe, assim, algumas dúvidas, né?
Nossa, Átila, mas o meu border, ele vai, se eu fizer isso, o meu border vai ser sempre agitado, aquela coisa toda. Olha o que foi que eu falei, previsibilidade. O que acontece? Quando os meus cães entram dentro de casa, tá? Tudo aquilo que desenvolve o comportamento de pastoreio, eu tiro do alcance deles. Só que tem um detalhe, os meus cães não ficam procurando, cadê? Eles sabem que não é treino. E o estímulo discriminativo não foi anunciado, que é bora brincar, entende? Então, eu só uso bora brincar quando eu vou treinar, eu só uso bora brincar quando eu vou pra rua, entende? E aí, quando eu não uso bora brincar, o meu cachorro tá fuçando, o meu cachorro tá interagindo com o ambiente, o meu cachorro tá interagindo com pessoas, tá? E olha, essa é a minha caixa de ferramentas, o bora brincar. Eu tô revelando isso pra vocês. Por quê? Porque eu tiro os meus cães com o bora brincar de situações que eu vejo que são potencialmente perigosas, entende? Eu não sei se você viu uma live que eu fiz com a Sky numa praça. Chegou os gatos perto dela e a maioria das pessoas iriam fazer o quê? Iriam dar o comando sem saber para o cachorro correr atrás do gato, que é o quê? Que é tensionar a guia, né? E aí, o que foi que eu fiz? Primeiro, eu levei ela a uma praça e ela já é muito boa em shy stay. Ela só desce do shy stay quando eu libero. E o interessante, o shy stay, ele é muito reforçado, que é você dar um alvo para o cachorro e o cachorro ir lá e fica lá, entende? E por que ele é muito reforçado? Porque à medida que as pessoas vão passando, as pessoas vão dizer, ai, que lindo, nossa, que coisa fofa. E ela fica toda, nossa, as pessoas estão me dando atenção quando eu tô aqui em cima e tá. Hoje eu tô te revelando alguns princípios técnicos de fato. E aí, que é muito legal isso, porque o gato chegou bem perto de Sky e eu fiquei observando para ver o que ela ia fazer. Ela foi lá, fuçou o gato deitou embaixo do banco de praça e ela ficou lá, tranquilaça. Depois o gato saiu, aí veio outro gato, aí passou outro, aquela coisa toda. Mas a minha cachorra, ela não teve tempo e nem espaço para pensar em perseguir aquele estímulo que alguns cães perseguem, entende? Por isso que eu tô te falando, o border, ele é inteligente demais, cara. Quando tu vai pra rua com ele, tu já tem que ter na tua cabeça tudo programado, entende? Porque se não tiver programado, seu cachorro, ele vai perseguir coisas, é comum. Outro exemplo, mas antes, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui, gente. A grande sacada, entende? É você ensinar o seu cachorro a fazer boas escolhas. E essas boas escolhas, elas estão aqui, sobre o seu controle. Olha que interessante. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu estava numa praça um dia e tinha um cara treinando 2 borders, né? E aí um era reativo ao outro. Então quando um atacava o outro, ele ia lá e começava a dar tranco no cachorro. Não faz isso, não faz isso. E eu tava de longe olhando. Caraca, o cara tá ensinando o cachorro a fazer a escolha de ficar mais reativo ainda. Entende? Então isso vai virando uma bola de neve. Outro exemplo legal. Aqui eu quero entrar na punição positiva. E aí eu vou entrar em seguida no quesito, no ponto sensibilidade do border, né? Um exemplo clássico aqui. Quando eu digo clássico, não é do ponto de vista técnico, tá? Olha só. A maioria, não todos, mas a maioria, que tem mais ou menos a minha idade, tá? Foi ensinado a mentir para os pais. Vou te dar aqui um exemplo. Eu vou falar isso porque você tem que compreender de fato que você precisa ensinar o seu cachorro a fazer boas escolhas, e essas boas escolhas, elas são escolhas em que você tem o controle, tá? Quando eu chegava para minha mãe e dizia, nossa, aconteceu isso e tal, eu fiz aquilo e tudo, e do ponto de vista da minha mãe aquilo era errado, ela descia o sarrafo em mim, ela começava a me bater, entende? E aí, minha mãe era punitiva. E aí o que foi que aconteceu? Eu parei de dizer as coisas para ela. Eu comecei a parar de falar. Porque sempre que eu falava, eu ficava no medo. Nossa, será que ela vai aprovar ou se ela não vai aprovar? Não vou falar não. E quando ela vinha me perguntar, eu continuava mentindo. Entende? Ou seja, cara,
eu fui ensinado naquela época, a mentir para os pais, entende? E isso não é muito diferente. Você que está com Border Collie, cara, se ele exibe aquilo que ele é, ou seja, perseguir, trazer coisas para você, ficar perseguindo crianças, porque sempre acontece isso, né? Não adianta você brigar, não adianta, entende? Por quê? Porque se você briga, cara, você vai estar ensinando o seu cachorro a fazer uma escolha. Vou me desconectar desse cara. Porque nesse contexto, entende? Que eu fui criado para fazer, esse cara vai e briga comigo, velho. Entende? Então assim, cara, ensine seu cachorro a fazer escolhas que você tem um controle. Então tipo, Átila, eu vou para uma praça com o meu Border Collie começa a perseguir as coisas, as bicicletas e tal. Cara, trabalha, estrutura uma base para o teu cachorro perseguir algo que tu tenha o controle, que tu anuncie, ok? Ou seja, vai lá, joga um bora brincar, entende? E sempre que aparecer o bora brincar, de fato, joga emoção nessa parada. Olha, gente, ter um Border Collie pode ser um sucesso, como também pode ser um caos, entende? Só basta você fazer uso daquilo que ele já é, entende? Não vai contra. Ó, as pessoas que já participaram dos meus treinos na íntegra, assim, né? Porque tem seguidores que eu tô treinando aqui o meu cachorro numa praça e tal, aí o seguidor chega e fica olhando de longe, aí diz, nossa, ela é muito focada em você. Nossa, como que você conseguiu fazer isso? Comprometimento, tá? Entender como que funciona comportamentos predatórios, tá bom? E olha que interessante, o comportamento predatório, ele na realidade ele tem 5 partes, e o Border Collie foi selecionado só 3, né? Ou seja, ele persegue, ele pega e ele luta. As outras é matar e comer, entende? Então, geneticamente, o Border Collie só tem essas 3, foi selecionado essas 3. Então, se eu sei que geneticamente o Border Collie, ele gosta disso, por que você vê sempre nos meus treinos eu jogando frisbee, entende? Por que você vê sempre nos meus treinos eu fazendo cabinho de guerra? Por que você vê sempre nos meus stories eu dizendo, cara, faça cabo de guerra? Toda essa caixa de ferramenta é uma forma que você pode instalar na relação de vocês dois para você não precisar ser punitivo com seu border. Porque, ó, agora vamos entrar no assunto lá da sensibilidade, né? O Border Collie, ele é muito sensível. Se o Border Collie for pra mão de um cara punitivo, você bloqueia todo o potencial dele. E além de bloquear todo o potencial dele, sabe o que você vai fazer? Você pode tornar ele reativo. Eu não sei na sua cidade, mas aqui em Fortaleza tem muitos cães Border reativo. Demais mesmo. Porque assim, quando eu vou estudar sobre Border, diz que ele é um cara afetuoso, gosta da família, gosta de interagir com cães, com isso e aquilo e tal. Gente, o Border Collie ele pode ser tudo isso se você explorar de forma positiva, tá? A fase de imprint. Eu acho que as pessoas elas não dão tanta atenção como deveria à fase de imprint, né? O que é que eu faço aqui em casa? Skyzinha chegou. Só para você ter ideia, quando a Sky chegou aqui, ela chegou, estamos numa pandemia, né? Então, como ela não podia sair tanto, o que era que eu fazia? Eu trazia para o ambiente dela várias informações, tá? Principalmente as informações auditivas, informações visuais. Tinha dia que ela ia treinar num quarto, tinha um saco voando para lá e para cá, balão, barulho de fogos, a coisa toda. Por quê? Porque eu tenho que trazer o ambiente externo para dentro de casa, né? E aí isso é muito legal, porque quando eu trago o ambiente externo para dentro de casa, que é um ambiente que eu tenho um controle, todos aqueles estímulos se tornam familiares. E aí quando eu chego na rua, que os meus cães escutam um barulho de carro, eles não ficam, nossa, um carro, nossa, um fogos, nossa, um barulho de criança chorando, nossa, um saco sendo levado. Não, o cara já está familiar com isso, entende? Então, gente, tudo é uma questão de conexão, de informação, gente.
Olha só, leva a sério. Você pode ter o seu Border Collie e ele ser o melhor cão da sua vida, tá? E você pode ter o seu Border Collie e o seu Border Collie ser o pior cão da sua vida, entende? Então, cara, explora isso, cara. Ó, eu já perdi Border Collie. Eu não digo nem no sentido físico, tá? Eu não digo isso. Eu digo no sentido de conexão. Eu já tive um Border Collie que eu perdi ele para as informações que passavam na frente do portão. Quando eu chego para ti e digo, cara, não deixa o teu cachorro ter visão panorâmica. Ou seja, cães de garagem são cães que late pra caramba, entende? Cães que tem visão panorâmica para o que está lá fora. O cachorro ele começa a criar o hábito de se conectar àquelas coisas. E aí quando você vai passear, o cachorro ele tem um histórico de conexão com coisas que você não tem o controle. Então assim, Border Collie não é só você chegar, vou adquirir um Border Collie, vou pesquisar o melhor canil, inclusive vou perguntar ao Átila qual é o canil que ele indica e tal. Você está começando certo se você fizer isso, mas nada disso vai adiantar se você não entender que para o Border Collie você precisa ter um minucioso manejo diário das informações. Principalmente as informações que conectam ele a você, entende? Por isso que nós vamos estar lançando a semana do vínculo inabalável. Cara, tu que não se inscreveu, não perde tempo, dia 2, 4 e 6 de agosto, vai lá, faz a tua inscrição, tá? Nós vamos estar passando umas sacadas assim extraordinárias, tu não pode perder esse evento. O que acontece com a sensibilidade do cachorro? As pessoas acham que é o cão mais inteligente do mundo e eu já atribuí a qual fator, né? É essa inteligência? A interação, porque a interação desenvolve aprendizado. Agora, a sensibilidade, Átila, é só aquela questão de timidez? Não é só isso não, entende? A sensibilidade é sensibilidade no aprendizado. Stanley provou isso. Eles são muito, mas muito sensíveis em aprender. E aí, eu quero te confessar uma coisa sobre aprendizado aqui agora. Já chegou uma fase na minha vida, eu treinando a Gap, que eu já me frustrei, entende? Eu já cheguei e disse, caraca, nada tá saindo como o esperado. Por isso que eu já fiz live falando, não faça metas de resultados. Você vai se frustrar, faça metas de treino. Eu falava várias vezes, eu vou desistir de treinar coreografia com a Gap, vou desistir de treinar freestyle com a Gap, porque nada tá saindo como eu quero, nada tá saindo como eu quero. E aí com o tempo, quando você põe a mão na massa, que você estuda, você percebe, aí vem assim uma luz, ou existem coisas que não dependem só de treino, existem coisas que dependem de maturação. Hoje, a minha melhor cachorra é ela, por quê? Porque existem fases. Você não pode cobrar de um Border Collie além do necessário, entende? Eu quero que ele se conecte muito a mim, aquela coisa toda e tal. Não se preocupa com a conexão agora, entende? A conexão é uma consequência dos treinos certos que você vai estar fazendo com ele. E muita atenção na sensibilidade dele. Você não precisa colocar várias vezes o peitoral para ele entender que o peitoral antecede o passeio. Você não precisa pegar várias vezes um saco de ração para dizer para ele que o barulho do saco da ração antecede o passeio. A campainha é do mesmo jeito. Cara, poucas vezes ele já aprende. Então, olha a sensibilidade dele. A sensibilidade dele é voltado também para o nível de aprendizagem de curto prazo para algumas coisas. Tipo, eu sou altamente insensível à matemática. Entende? Então, assim, já o Border, ele é altamente sensível a aprendizado. Aí mora o perigo. Se liga. Onde é que mora o perigo? Ele é o mais inteligente, vou comprar ele, vou adquirir, vou conseguir e tal, porque dizem que ele é o mais inteligente, aquela coisa. Se você for pegar o Border Collie, porque existem provas que dizem, que comprovam que ele é o cão mais inteligente, não pegue. Não pegue. Não cometa esse erro. Existe o cachorro e existe o Border Collie. E isso não é um fator de desmerecimento não, tá? É um fator verídico.
O Border Collie ele vai demandar de mais tempo, o Border Collie ele vai demandar de mais inteligência da sua parte. E para você ter mais inteligência, eu não me refiro na inteligência facultativa, não. É você pesquisar, entendeu? É colocar a mão na massa e, acima de tudo, cara, procurar conhecimento em fontes confiáveis, tá? E pelo amor de Deus, não seja punitivo. Se você for punitivo com o seu border, é como se você pegasse ele assim e, tipo, bloqueasse todo o potencial dele, entende? Outra coisa, entendeu a questão da sensibilidade. Ela não está só voltada porque a sensibilidade, se ela não for muito bem administrada, dentro de uma estrutura de sociabilização muito bem feita, surge as reações exageradas, né? Mas assim, não atribua a sensibilidade do border só isso. Atribua a sensibilidade do border à aprendizagem a curto prazo, tá? Ok? Para algumas coisas. Para outras, você tem que esperar pacientemente pela maturação. Você que está se empenhando, você que é tutor, que se empenha pra caramba com seu cachorro, que você faz todo o cronogramazinho, todo pensado, o que você vai fazer, o que não vai no passeio, o que você vai fazer nessa esquina, o que você vai fazer na outra, e não tá dando certo, cara, não pare. Existem resultados que eles surgem com a maturação. Tá? A maturação de quem? Eu digo a maturidade do animal em si. Então não para. Eu tentei diversas vezes. Nossa, vou parar. Mas eu tava insistindo, entende? Insistindo. Hoje tem esses vídeos aí maravilhosos que vocês veem. E tipo, eu tô com Sky. Eu já não caí nessa armadilha da frustração, né? Porque eu sei que o que eu estou fazendo com ela, toda a base que eu estou fazendo com ela de conexão, eu vou usufruir disso lá na frente. Só tem uma coisa, eu levo em consideração aquilo que ele é. O meu border ele persegue muito crianças. Eu pego famílias que adquirem Border Collie com criança. O que eu faço? Eu ensino as crianças a fazerem o seu Border Collie perseguir e pastorear algo que eles têm o controle. Só que eu não faço só isso, tá? Existe treino também de independência, existe treino para ensinar o cachorro a esperar, existe treino para selecionar um alvo de direcionamento para o cachorro, como se dissesse, vai para lá, vem para cá. Existe treino para o border não puxar a guia, não sair tensionando, arrastando o seu tutor. Tudo isso existe. Quando eu me refiro à questão de conexão, aí já é outra parada, entendeu? Já é outra coisa, tá? E, gente, não é coincidência não, tá? Depois que eu estudei bastante, fiz vários cursos com grandes nomes internacionais e nacionais, hoje eu tenho 3 Border Collies que são altamente conectados a mim, independente do ambiente que eu os leve. Entende? Então, assim, se você tem um border e ele está perseguindo as crianças, pede para as crianças brincarem com ele com um frisbee, entende? Ensina as crianças a fazerem isso. Essa é uma boa opção. A outra opção é sempre nas interações dele com as crianças. Eu sei que é difícil controlar a criança, porque criança ela tem a expressão corporal muito ativa que estimula o border a estar pastoreando. O meu problema em um border pastorear as crianças é o seguinte, é característico do border dar uma beliscada. E uma coisa é uma beliscada numa ovelha, outra coisa é uma beliscada no calcanhar de uma criança, né? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que onde o cachorro ver uma criança na rua, ele vai se conectar. E aí tem outro detalhe muito importante, outra sacada muito importante que eu vou passar aqui para vocês. Vocês que têm Border Collie, que leva ele pra rua, que vai passear com ele e que chega e diz assim, nossa, o meu border me ignora muito. Você tem que se perguntar muito se ele tá de fato te ignorando ou não. Depois você pesquisa sobre visão de túnel. É um problema comportamental também, entende? O que é visão de túnel? O cão ele ignora todas as outras coisas, inclusive o cara que tá segurando a guia e se conecta, a um estímulo, entende? Então, existe a visão de túnel, que é um problema físico mesmo, um problema óptico, um problema de visão. Mas existe a visão de túnel, que é um problema de comportamento.
tá? Ou seja, toda a visão periférica do cachorro, todos os estímulos periféricos que estão na visão periférica do cachorro, eles perdem o sentido. Ah, mas por que perde o sentido? Porque o cão se conectou, ele pegou toda a sua atenção e pum! Entende? Então, você tem que se perguntar se ele está mesmo te ignorando ou se ele está se conectando a outra coisa. E se for border, cara, ele não está te ignorando, ele está conectado a outra coisa. Mas por que ele criou essa conexão tão profunda com esse estímulo? Tempo e espaço. Você deu tempo e espaço, ou seja, você não teve um manejo minucioso dele. Por que eu digo que é um desafio? Porque existe todas essas informações. E assim, eu espero muito poder estar te ajudando com essas informações. E na boa, teve Border Collie? Tenho. Não quer perder ele para outros estímulos? Não. Ó, se prepara, porque você tem aí uma aventura muito grande. Mas só tem uma coisa que eu te garanto. Se você conseguir respeitar aquilo que ele é, fazer o uso dos instintos da espécie, dele em si, dele, cara, você vai ter um cara que ele vai se conectar a você, sério, com uma conexão assim, que você não vai ver igual. Então isso é o bacana, é você não penar, lógico, mas é você estudar, fazer o dever de casa, tá? Porque lá na frente você vai ter grandes resultados. O seu cachorro vai estar super conectado a você, tá bom? Então, eu espero muito que você leve em consideração a sensibilidade do seu cachorro, principalmente filhote, sociabilize muito, mas muito o seu border, tá? Faça bastante treinos de conexão com ele, eu acho que isso é muito importante, tá? Outro detalhe, eu quero até compartilhar aqui com você. Eu treino um border de uma família que morava num apartamento e essa família ela se mudou para uma casa muito grande. Cara, a área externa é tão grande que eu olhei assim, nossa, eu comecei a ensinar frisbee para ele. Só tem uma coisa, a lateral da casa, ela tem um muro na lateral da casa que tem umas aberturas que dá visão panorâmica para todo o condomínio. E às 17 horas as crianças começam a brincar de skate, de bicicleta ali. Eu cheguei para a proprietária, a tutora, e disse, você vai ter que fechar aquilo. Porque se você não fechar aquilo, seu cachorro ele vai desenvolver latido e vai se conectar àquelas crianças. Ou seja, quando tu estiver indo passear com teu cachorro, com teu border, que ele vê uma criança, esquece. Ele vai se focar na criança e esquecer de você. Entendeu como é importante você fechar janelas que fazem o seu cachorro se conectar, janelas que você não tem o controle, entende? Então isso é muito importante. E assim, eu espero muito ter te ajudado com essas informações. Eu sei que hoje a live falando sobre Border Collie, eu quis prezar muito por questões técnicas, por questões de manejo. Eu particularmente acho isso muito importante, porque tem uma galera muito perdida aí. Então, se você puder ficar com algo dessa live, fique com essas informações que do meu ponto de vista são valiosíssimas. E digo mais, se eu tivesse essas informações, eu não teria perdido o meu outro Border Collie, entende? Eu digo assim, perdido naquele sentido de conexão. Agora, eu vou selecionar aqui algumas perguntas para estar respondendo. O que fazer com um cão que não gosta de passear sem guia? Eu vou considerar que seja sem guia, tá? Eu aconselho a você conseguir uma guia maior. Não aconselho a você deixar ele solto, porque deixar ele solto num ambiente que você não tem o controle é muito arriscado. Então consiga uma guia maior que não tire do cachorro o direito dele fuçar. Tá bom? Vamos ver aqui outra. Como corrigir filhote que pula na gente quando chegamos em casa? Tem um border que já chegou a morder meu nariz. Nossa, quando pulou. Olha só. Na semana do Vínculo Inabalável, nós temos uma aula exclusiva só sobre cães que pulam. Entende? Então, eu vou deixar...
você participar, tá? E aprender na íntegra, como que você vai solucionar esse problema. Mas para não te deixar aqui de mãos abanando, o que seria o contrário do pulo é o senta. Meu cachorro já sabe sentar, mas ele não senta na hora que chega. Possivelmente ele não senta na hora que você chega, porque ou você ou as outras pessoas fazem aquela festa, tá? Quando chegam. Então assim, mas ele já senta, mas nesse contexto não senta. Então você procura generalizar esse pedido. Pede para ele sentar em várias situações, na sala, na cozinha, no teto, em todo lugar, tá? Para você ter um poder de resposta maior na hora que você estiver precisando. Outro detalhe importante, se o cachorro tiver tempo e espaço para pensar em pular, ele não vai deixar de pular, tá? Então você já pode entrar e fazer aquilo que eu tenho o costume de indicar que façam. Põe ele para farejar. Então antes de tu sair, tu já leva um petisquinho dentro da tua bolsa ou dentro de uma vasilha, não sei. E quando tu chegar, tu já vem aqui e joga no chão, tá bom? Eu acho isso, para não te deixar assim de mãos abanando, isso uma boa sugestão. Mas eu te aconselho a você ver a live que eu ensino na íntegra com o vídeo os cães aprenderem a não pular. Tá bom? Essa pergunta aqui é interessante, gente. Minha Atena de 3 meses é muito comunicativa. Gosta de todos e não consegue nem passear em paz. É só ver alguém que ela já quer ir até a pessoa para brincar. Isso é normal? Vamos lá. Isso é normal do ponto de vista, como você falou, do ponto de vista de comunicação, né? Ela se mostra muito sociável com pessoas, mas ao mesmo tempo isso te é um problema. Do mesmo jeito que eu chego para os meus clientes e digo, não cria sugestão na cabeça do seu cachorro que ele vai falar com todo cachorro que ele vê na rua. Porque no dia que você não puder levá-lo para se comunicar, ele vai ficar excitado ou ele vai ficar com hiperexcitação, vai desenvolver esse problema. Porque ele tem a previsibilidade de que eu vou falar. Não faz isso. Possivelmente nos passeios, o que é difícil você controlar as pessoas para não interagirem com uma borda de 3 meses, né? Porque deve ser a coisa mais fofa do mundo, mas assim, do ponto de vista comportamental, isso é muito prejudicial. Por quê? Porque você cria aquela previsibilidade, né? De que aquela pessoa vai falar com ela, então ela fica assim, excitada ou hiperexcitada, né? E aí existe aquela diferença. A excitação é a previsibilidade de que algo bom vai acontecer. Eu te aconselharia a você fazer o seguinte, a você parar com essa parada de levar ela para falar com as pessoas. Eu te aconselharia a você se afastar, pedir ela para farejar alguma coisa, jogar alguma coisa no chão, tentar fazer ela se desconectar dessas pessoas, porque essa conexão nessa idade que ela tá criando com as pessoas, ela vai criar uma dispersão muito grande futuramente quando você levar ela para passear, entendeu? Então você faz o seguinte, muda a forma de tu passear. Vou passear, vamos brincar. Vou passear, vamos caçar isso aqui, vamos correr atrás desse brinquedo que eu tenho o controle, aquilo que eu falei, entende? Mas eu te aconselho a você parar urgentemente de deixar ela falar com todo mundo. E detalhe, você pode fazer o seguinte, você pode começar a criar algumas modelagens, pedindo a ajuda das pessoas. Eu tô parada aqui, segurando a guia. Faz o seguinte, quer falar com ela? Quero. Então, enquanto ela estiver tensionando a guia, não se aproxima. Só se aproxima depois que ela parar de tensionar a guia. E depois que o cachorro começa a compreender que não pode tensionar a guia, você começa a exigir outras coisas, que já vai ter treino preventivo por trás. Ou seja, um senta, por exemplo... agora não é só tensionar a guia, agora senta que as pessoas vêm falar contigo, entende? Então tenta criar esse ambiente, tá? Tenta criar esse manejo para facilitar o teu controle com ela, né? Gente, eu falo controle, não é no sentido, digamos, ditador não, tá? Tem um border de pequeno porte que ama pastorear. O que fazer? Aceita que dói menos.
Todo mundo sabe que o Border ele é um cão de pastoreio e tem coisas que, geneticamente falando, a gente não consegue alterar, mas sim redirecionar. Pronto, legal. Minha cachorra tem 40 dias. Quando começar a ensinar ela? Primeiro, não era para você ter pego ela com 40 dias. Você teria aí mais 20 a 25 dias para pegar ela, ou seja, 60 a 65 dias, porque esses 20 a 25 dias serão suficientes para sua cachorrinha aprender a dividir recurso, aprender a moderar a força da mordida, aprender princípios de socialização, entende? Então, quando você separa o filhotinho com esse tempo, tá? Você tem que ter muito cuidado, porque as chances dessa filhotinha exibir comportamentos que tenham relação com ansiedade, ou seja, insegurança, comportamento destrutivo, hiperexcitação, é muito, muito, muito grande. É totalmente prejudicial pegar o filhotinho nessa idade, a não ser que as circunstâncias não te dessem outra opção. Mas eu te aconselho a você, já que ela está com você, a você iniciar o treino pra já, tá bom? Você já pode estar iniciando o treino sim, tá? Tem umas perguntas que a galera faz que é muito interessante, né? Que às vezes as pessoas não sabem que é errado pegar o cachorro com esses dias, né? Muito legal a pergunta da Vládia. No cabo de guerra, o cão ganha? Sim, sempre. Calma, sempre. Porque no cabo de guerra o cão ganha? Ai, Átila, mas e como que eu ensino o cachorro a largar? A pessoa, não estou dizendo que é o seu caso, mas a pessoa está mais preocupada em ensinar o larga do que ensinar o cachorro que a brincadeira com ele é altamente reforçadora. Entenda uma coisa, quando você brinca de cabo de guerra, isso por si já é reforçador. Agora, quando o cão ganha na brincadeira de luta, é outro reforçador. Então, tudo que é reforçador, que dê para agregar a vocês dois, melhora e aumenta muito a conexão do cão com você. Tátila, e o larga? Técnica na área. Você, quando estiver fazendo cabo de guerra, você não vai fazer cabo de guerra só com um brinquedo. Quando o cachorro ganhar, você já apresenta outro. Tá bom? Legal, né? Como lidar com as mordidinhas dos filhotes? Tem um de 2 meses que as mordidinhas já estão doendo. A mordida não pode ser encarada como um problema, e sim uma necessidade. Os cães, eles usam a boca, principalmente o processo de mastigação, para se acalmar. Mas existe outro contexto em que os cães mordem, né? Eles são estimulados, ou por falta de estímulos, eles começam a morder. Eu diria para você enriquecer mais o ambiente, tá? Tornar o ambiente o mais próximo possível, ou melhor, proporcionar no ambiente atividades que sejam mais próximas possível do ambiente natural dele, entende? Levando em consideração aquilo que ele é, principalmente se for um cara de pastoreio, tá? O cara de pastoreio gosta de perseguir as coisas. Então, se ele gosta de perseguir as coisas, ao invés de eu dar a ração dele dentro da vasilha, eu vou pegar a ração dele e colocar em algum dispensador que fique se movimentando à medida que ele toca, entende? Eu acho isso muito interessante. Ai, Átila, quando eu saio do quarto, ela já vem e já começa a me morder. Então, que você saia do quarto já chamando ela e dando alguma coisa prazerosa para ela morder. Dei uma bolinha, a bolinha não foi o suficiente. A bolinha não será o suficiente, tá? O que será o suficiente nesse contexto seria você dar alguma espécie de desidratado, até você criar outros repertórios para você ter um melhor manejo. Exemplo, você está saindo do quarto, senta, vai para o lugar, entende? E entender que isso é uma fase, tá? Filhotinho, ele gosta muito. Para você ter ideia, a primeira brincadeira, uma das primeiras brincadeiras que o filhotinho aprende é a brincadeira de luta, que envolve mordida. É daí que nas interações com a ninhada, com os seus irmãos, ele aprende a medir a força da mordida. Eu acho o seguinte, eu acho que por hoje é só. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu procurei trazer de forma bem simples, bem clara, as informações que do meu ponto de vista e do ponto de vista técnico são muito, muito, muito importantes. Entenda, você que tem um Border Collie, você não tem um cão qualquer.
você tem um cara assim que ele é muito, muito acima da média. Você tem um cara, se for o Border Collie, ele observa mais você do que você observa ele, entende? Ele sabe muito bem como você funciona, tá? Então não subestime a inteligência de um Border Collie, tá? Se a gente der espaço para eles, eles dominam o mundo. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Compartilha essa informação com a galera que tem Border. Se você pensa em ter um Border, pense muito bem como que é a sua vida, como que é a sua rotina, tá? Estude muito sobre a raça, e mesmo você estudando pra caramba, você ouvindo aqui o que eu tenho pra te dizer toda segunda e toda quarta, maratonando nas lives, se inscrevendo na semana do Vínculo Inabalável, você ainda vai precisar de uma carreta de paciência. Então, na boa, não se desespera, não fica triste, não se frustra, tá? Leve em consideração que muitas coisas elas vão maturar com o tempo, você querendo ou não. E quando eu digo que as coisas vão maturar com o tempo, eu não me refiro só a comandos que você constrói, a comportamentos que você constrói. Eu me refiro a outros comportamentos também que do ponto de vista da sociedade não são aprovados, tá bom? Então é isso, foi isso que eu trouxe hoje para vocês. O que eu queria falar sobre Border Collie foi tudo isso. Comenta, curte, compartilha. A gente precisa passar essas informações para as pessoas. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho e pela presença de vocês. Isso significa muito para mim. E pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para trazer o melhor que eu puder para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.